Olá, galerinha, tudo bem? Vamos lá dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e nós vamos falar hoje sobre intertextualidade e interdiscursividade, agora trabalhando a parte 2. Vamos lá? Bem, nós já falamos aqui sobre intertextualidade, interdiscursividade, mas é sempre bom dar uma relembrada, ok? Então vamos lá. Intertextualidade é o quê? É quando um texto está inserido em outro texto. Chamamos de intertextualidade quando há o diálogo, ocorre o diálogo entre dois textos diferentes, quando faz referência a outro que já existia, inspirando-se em sua forma ou mensagem para criar um novo discurso. Ela pode ocorrer de modo explícito, ou seja, mais claro, você bate o olho, você consegue visualizar a intertextualidade, ou implícito, é menos facilmente percebido. Ou seja, você precisa já ter aí uma leitura de mundo, né? Você precisa conhecer várias coisas e você, eu acho que isso está fazendo intertextualidade com aquele texto lá. E aí você precisa ter mais o quê? Você precisa ter um pouquinho de leitura e olhar no texto os detalhes, né? E aí nós vamos relembrar na intertextualidade explícita e as características da intertextualidade implícita. Só para revisar. A explícita é facilmente identificada pelos leitores, estabelece uma relação direta com o texto-fonte, apresentam elementos que identificam o texto-fonte, ou seja, da onde foi tirado. Não exige que haja dedução por parte do leitor, ou seja, ele olha e já consegue visualizar a intertextualidade. Apenas apela à compreensão do conteúdo, ou seja, aí nessa parte da intertextualidade explícita você só vai visualizar o porquê, né? O porquê que ele quis fazer essa relação entre um texto e outro. O que está de trás de todo esse contexto, né? Que exemplos, qual é a crítica feita? É isso que você vai ter que visualizar. Na intertextualidade implícita, aí já vai ser um pouco mais difícil, né? Não vai ser fácil identificar, não estabelece uma relação direta, não apresentam elementos que identificam o texto-fonte, exige que haja uma dedução, uma inferência, uma atenção e análise por parte de quem está lendo. E exige também que os leitores reconheçam conhecimentos prévios para a compreensão do conteúdo. Ou seja, se você lê muito, logo você terá muitos conhecimentos prévios. E principalmente, não basta só ler muito, mas precisa ler muito de muitas coisas. Você precisa entender um pouco de política, um pouco de história em quadrinhos, um pouquinho de tudo um pouco, sabe? Você precisa ter conhecimento de todas as áreas, de pintura, de música, para você poder entender os intertextos, né? As intertextualidades. Que imagina, você está num grupo de amigos, vocês não têm a mesma convivência, você está conhecendo agora e ele fala alguma coisa, você fica assim, de que ele está falando? Que referência ele está fazendo? Ele falou uma gíria, falou uma citação de algum filme que ele já assistiu, o grupo todo já assistiu, mas você não assistiu, você fica assim, como assim? O que significa isso? Então, às vezes, você precisa ter leitura, né? Você precisa ter os conhecimentos, eles servem para isso, você entender as referências, né? E aí, nós já vimos aqui a paráfrase e a paródia. Vamos relembrar também. A paráfrase é quando há uma reafirmação de ideias do texto-fonte, ou seja, você leu um texto, você gostou da ideia daquele texto, de como o autor trabalhou ali e você quer trazer para o seu texto. Para você não fazer uma citação, que é o que nós vamos ver um pouco mais à frente, você vai utilizar de palavras diferentes para colocar dentro do seu texto. E isso é a paráfrase. É quando você lê, você interpreta, e aí você usa de palavras diferentes para falar a mesma coisa. A segunda, a paródia, apresenta uma estrutura semelhante à do texto-fonte, do texto anterior, mas com mudanças que interferem ou subvertem o sentido do texto.
o qual passa a apresentar forte teor crítico, cômico ou sátiro, ok? Nós já vimos isso daí no vídeo 1. Se não entendeu, volta lá para dar uma revisadazinha. E aí, agora nós vamos lembrar novamente, nós temos outras intertextualidades que podem acontecer. Uma delas é a alusão, ou seja, você não fala, mas você lembra. Quando você lê o texto, isso daqui não foi ela que escreveu, isso aqui alguém já disse. Por isso que também é uma intertextualidade. Quem gosta aí de um pouco de rock, com certeza já ouviu a música da Pitty, Desconstruindo Amélia. Mas talvez não saiba que já existia uma música da Amélia, né? Ai, que saudade da Amélia, de Ataúfo Alves e Mário Lago, né? Ou alguém já ouviu aquele ditado que a mãe diz, né? Parece uma Amélia. Que referência a sua mãe fazia quando dizia isso? Fazia referência a essa música aqui. Olha lá comigo, ó. Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via contrariado dizia, meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era a mulher de verdade. E aí, na música da Pitty, nós vamos ter o quê? E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva nem objeto, já não quer ser o outro. Hoje ela é o também. Então nós temos a referência da Pitty que pegou lá a música do Mário Lagos. Ai, que saudade da Amélia. A Amélia, né, na primeira música, é uma mulher que não contraria o marido, que faz tudo para o marido, né? Que para ela tá tudo bem. Tá com fome? Tá bem. Tá tudo sujo? Tá tudo bem. Então, por isso essa referência Amélia. E na Pitty já é outra coisa, né? Nós temos essa mulher, como a própria letra diz, ela vira a mesa, assume o jogo. Ela não vai olhar só para o outro, ela vai olhar para ela também. Então, nós temos aí modelos de alusões. E aí nós vamos pensar o que é essa alusão. Ela é feita a sugestão, a insinuação de um acontecimento, de personalidade, personagem, local, obra. Não é apresentada em intertextualidade de forma direta. Olha aí, ó, a alusão não é de forma direta, mas sim através de apresentação de características simbólicas. Ou seja, o que nós tínhamos lá na música anterior, nas músicas anteriores? Nós tínhamos somente a alusão, né, da Amélia, mas o contexto todo era diferente. Outro exemplo aí, ó. A mais bonita de todas era, sem dúvida, Helena, a minha filha, e não a outra. Essa alusão aí é Helena de Troia, a mulher mais bonita do mundo. Ok? Próximo. A intertextualidade e interdiscursividade. Agora nós vamos falar sobre a citação. Ocorre a intertextualidade direta, havendo a reprodução da parte do texto-fonte. Há uma transcrição das palavras de outro autor devidamente destacada, com aspas ou com a identificação desse autor. A citação visa conferir credibilidade ao novo texto. Exemplo de citação. Segundo o Bechara, 2015, página 276, o verbo se diz pronominal quando o pronome oblíquo se refere ao pronome reto. Ou seja, gente, quando vocês estão lá, isso principalmente, ou quando vocês estão lendo os livros didáticos de vocês, de história, geografia, que ele vai trazendo alguns autores, citando alguns autores, então quando ele fala nessa citação, nós já vamos ter a intertextualidade. Viu uma citação, viu uma referência, intertextualidade. A intertextualidade ela é muito importante na construção do texto de vocês. Por quê? Porque ela vai dar embasamento, né? A pessoa, quando vai ler o seu texto, ela vai dizer, opa, ele tem conhecimento. Ele sabe das coisas. Você só ter uma ideia e dar sua opinião, principalmente na redação, que vocês têm que praticar muito,
é preciso você ter embasamento naquilo que você está falando. Não adianta você dizer, mas a política é corrupta. Se você não tem embasamento teórico, se você não consegue citar um autor, um escritor que fale realmente, que sirva de base para você. Então, é preciso fazer essas construções de conhecimento, ok? Então, toda vez que nós tivermos uma citação, nós vamos lembrar que aí existe uma intertextualidade. Fez uma alusão, intertextualidade. É uma paródia? Intertextualidade. É uma paráfrase? Ali também tem intertextualidade, ok? A epígrafe. A epígrafe é somente uma passagem, né? Uma citação também, mas ela é feita geralmente no início do livro. Ou seja, aquela citação do início do livro, ela vai servir para dar o norte, né, de todo o livro. Por exemplo, nós temos essa epígrafe aí, ó. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Paulo Freire. Então, normalmente, se eu tenho essa epígrafe aí no início do meu livro, provavelmente o meu livro vai falar sobre a pedagogia, né, sobre a educação. E agora nós vamos exercitar. Nós temos duas músicas aí. Primeira, a ideologia. Meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia. E aí nós temos Frejá, 1989, Mudar o Mundo. E aí nós vamos ver outra música, do Cazuza, que diz assim: meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Ideologia, eu quero uma para viver. E aí a nossa pergunta é, as ilusões estão todas perdidas. Esse verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado Ilusões Perdidas, de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama de quê? Percebam que os dois falam a mesma coisa em tempos diferentes. Então, nós vamos ter qual a resposta correta aí? Intertextualidade. Um texto relacionado a outro, ok? Próxima questão. Observe a capa do livro reproduzida abaixo. A imagem é capa do livro Memórias Desmortas de Brás Cubas, de Pedro Vieira, editora Tarja. Editorial. Que livro, né? Quando você lê aí, você faz referência a algum outro livro? Faz sim, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, você já percebe que existe uma relação entre os textos. E aí a pergunta é, qual é esse tipo de relação? É uma metonímia, é uma transcrição literal, é uma paráfrase direta, ou um procedimento paródico, ou um plágio explícito? Um plágio explícito é um procedimento paródico. Ele vai, só o ato de ele utilizar essas desmortas já é um ato paródico, ok? E aí, no mais, você vai lá no nosso portal, assiste os nossos vídeos, passa de novo, se não entendeu, para fazer as anotações, assista novamente, que são conteúdos extremamente essenciais para a sua construção como aluno, tá bom? Tchau, tchau e até mais!